Fala galera, Rato Matheus na área, como é que são vocês? Não sei se ficaram sabendo, mas o marco legal das criptomoedas foi aprovado aqui no Brasil. Isso é um movimento muito importante aqui para o mercado de criptomoedas nacional, então a gente vai conversar um pouquinho melhor logo após a vinheta. Ratos, como vocês podem ver aqui na minha tela, cara, Câmara aprova projeto de lei que regulamenta o setor de criptomoedas no Brasil. É muito importante a gente pensar sobre isso daqui porque a gente sempre falou sobre segurança jurídica, né? É uma necessidade do investidor, principalmente no investidor institucional. Então isso daqui, tem gente que vai falar, os caras estão se metendo no mercado de cripto, o mercado de cripto é livre e tal. Realmente, o mercado de cripto tem que ser livre, só que ele não é um mato sem regra. Então eu fico feliz de ver uma notícia como essa. Claramente isso daqui está longe do que eu esperava para uma decisão como esse tipo daqui, mas já é alguma coisa, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. PL 4401 de 2021 já havia sido aprovado no Senado e agora segue para sanção presidencial, podendo entrar em vigor em 180 dias após a sua publicação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 29, o projeto de lei 4401/2021 que regula o setor de criptomoedas no Brasil. O texto já havia passado na Casa, mas foi alterado quando foi votado no Senado. Agora, será enviado para a sanção presidencial, permitindo que entre em vigor 180 dias após sua publicação. E aqui já tem uma dica importante do que a gente está falando aqui, tá, Ratos? É um projeto que, desde 2021, está tramitando aí no Senado e na Câmara Federal. E depois de muita discussão e embate e desentendimento, tanto os senadores quanto os deputados conseguiram chegar em um texto que todo mundo concordasse com o que estava ali e deu seguimento. Hoje foi aprovado na Câmara dos Deputados, tá? Já estava aprovado pelo Senado, voltou para a Câmara e agora vai para o presidente. Continuando aqui, o texto foi aprovado no Senado em 26 de abril, quando alguns projetos sobre o tema foram unificados em uma única proposta. Agora, os deputados votam destaques para incluir ou rejeitar elementos no projeto de lei. O principal objetivo do projeto de lei era combater a prática de crimes com criptoativos, incluindo lavagem de dinheiro e criar mecanismos de proteção aos investidores. Então aqui tem uma das coisas mais importantes da nossa matéria, tá? Combater lavagem de dinheiro e criar mais segurança para o investidor. Isso aqui não significa que o projeto de lei vai determinar absolutamente todas as regras e que no dia seguinte a sua implementação, né, depois de assinado pelo presidente, a gente já viu que 180 dias, que vai mudar o setor de criptomoedas como um todo e que vão surgir regras absurdas. Nada disso, tá, Ratos? Muito pelo contrário. Aqui ele já cantou a bola pra gente. Lavagem de dinheiro e mecanismo de proteção aos investidores. Basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão criar regras para você comprar e eles vão definir quem são os verdadeiros donos destes processos. Como assim donos destes processos, Rato Matheus? Hoje no Brasil a gente tem um órgão que chama CVM e a gente tem um outro órgão que chama Banco Central. A CVM chama-se Comissão de Valores Mobiliários e é basicamente o que lida ali com valores mobiliários. Ora, as criptomoedas estão categorizadas como token de utilidade, ora como valores mobiliários. Então, é uma nuvem muito cinzenta falando assim, você tem autoridade sobre isso ou você tem autoridade sobre isso. A CVM autoriza e desautoriza exchanges? Não, ela não é um valor mobiliário, mas o ativo em si, ela tem a obrigação e o dever de legislar. Então, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão clareando a cena. De fato, nenhuma regra ainda não foi inscrita a mais, tá? Mas o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, a partir de agora, o Banco Central tem suas obrigações determinadas, assim como a CVM também. E a partir dessa obrigação clareada é que vão surgir as regras. Então, é uma regra que está surgindo? Na verdade, as regras vão surgir após este marco entrar em vigor, porque vai falar assim, ó, Banco Central faz isso, CVM faz isso. Hoje isso não é o que acontece, isso não é verdade, ninguém tem autoridade sobre nada e tudo que a gente vê hoje é questionável, porque, como eu já falei, não existe nenhum lugar falando Banco Central você pode fazer isso, CVM você pode fazer aquilo. Continuando aqui, o PL estabelece que um ativo virtual passa a ser considerado uma representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Aqui ele também define esses ativos virtuais. Antes, não havia uma definição clara sobre o que é e o que não é. Aqui ele já está falando meio de pagamento, valor reservado. É isso que está sendo categorizado como ativo virtual. O marco legal original sobre o setor de criptomoedas havia sido proposto em 2015 pelo deputado Áureo.
Na última passagem pela Câmara, o relator do projeto foi Expedito Neto e, segundo ele, o texto foi apoiado tanto pelo atual governo quanto pelo próximo. O texto aprovado acrescenta no Código Penal um novo tipo de estelionato, atribuindo reclusão de 4 a 8 anos e multa para quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, aqui eles estão basicamente tipificando o crime de golpe virtual, pirâmides virtuais. E eles tentam deixar da forma mais genérica para poder enquadrar qualquer um que esteja próximo disso. Disso o quê? Organizar ou gerir com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Tá? É exatamente isso que é uma pirâmide, que eles estão definindo de forma geral. Então existe já uma multa para quem pratica esse tipo de golpe, coisa que antes simplesmente não havia, porque criptoativos são moedas muito novas, são conceitos muito novos que não havia sido tipificado um crime para ele. Agora existe e agora tá claro, tá? Isso aqui entra no proteger o investidor, tá? Que a gente acabou de ler ali em cima. Tanto quanto lavagem de dinheiro, porque tem muita gente que usa esse tipo de esquema para lavar dinheiro e trazer dinheiro para dentro do país. Além disso, foram incluídas outras medidas no projeto durante a tramitação no Senado, aumentando seu escopo. Entre outros elementos, ele incentiva a redução do impacto ambiental na mineração de criptomoedas, estabelece a competência regulatória de agências e exige que corretoras de criptoativos tenham um CNPJ e representação no Brasil. Os três a gente pode pensar como uma proteção ao investidor também, no sentido de esse impacto ambiental somos nós brasileiros quem vamos sentir, né? E somos nós os próprios investidores. Então a gente tem sim que ter essa redução na visão deles aqui, tá? Bem como estabelecer a competência de agências regulatórias. Foi o que a gente havia conversado anteriormente. Se ninguém está definido para fazer exatamente uma coisa, qualquer um faz qualquer coisa, tá? E por fim, isso aqui é interessante. Exige que corretoras tenham CNPJ e representação no Brasil. A Binance, por muito tempo, foi um caso aí obscuro de tem CNPJ, mas não tem representação no Brasil. Então, por muito tempo, você passava raiva, tentava falar com alguém da Binance e não tinha absolutamente nenhuma pessoa que falava português para te atender. Então, acabou sendo um item de muita dor, mas eu te garanto, eu uso a Binance e hoje não tem isso, tá? A gente tem representação no Brasil, eles estão abrindo um escritório no Rio, em São Paulo, o suporte em português é muito bom, mas de qualquer forma é ótimo que esteja explícito essa necessidade de atenção ao investidor, tá bom? Continuando, empresas ligadas a este mercado também deverão compartilhar um número maior de informações com órgãos do governo e terão 6 meses para se adequar às novas regras. A expectativa é que a Comissão de Valores Mobiliários fique responsável pela regulação de criptoativos considerados valores mobiliários e o Banco Central por outros tipos de ativos e aprovação do funcionamento de corretoras. Então aqui eles estão já separando as obrigações e ali no começo a gente viu que os órgãos governamentais vão começar a exigir mais informação. Esse tipo de informação pode ser confundido com um ataque à sua liberdade. Os caras querem tomar meus dados. Mas, Rato, eu gosto de pensar da seguinte forma. Existe uma parada chamada KYC, que é Know Your Customer. E é basicamente um esforço global contra a lavagem de dinheiro. A forma mais fácil de evitar a lavagem de dinheiro é investigar de onde o dinheiro veio. Então pode ser confundido com ataque à liberdade? Pode. Aqui no meu ponto de vista, eles estão prezando pela lavagem de dinheiro ser combatida. Então quanto mais eles puderem investigar, mais eles vão investigar e deixar esses dados salvos. Um dos principais temas que gerou debate sobre o projeto é a chamada segregação patrimonial, uma medida que exigiria que exchanges separassem o patrimônio próprio do de clientes. A proposta foi incluída no Senado, mas o relator se manifestou contrário à medida, à obrigatoriedade e ao incentivo de redução de impacto ambiental, com os deputados seguindo o posicionamento. Aqui é muito importante a gente falar dessa segregação patrimonial, porque viria a evitar o que aconteceu com o FTX, por exemplo. Aqui você tem o seu dinheiro, aqui você tem os seus clientes, eles não se misturam. O que fez a FTX cair? Usar o dinheiro de cliente para se alavancar, se expor e comprar ativos de alto risco que pudessem haver dar muito dinheiro. O problema é que o risco foi para o negativo e não para o positivo, então eles acabaram perdendo dinheiro que não era seu.
essa segregação patrimonial faria com que isso não acontecesse. Mas é óbvio que, como eu falei no começo, isso aqui está longe de ser o ideal e as pessoas são muito superficiais. Eu aposto com vocês que não tem nenhum especialista em criptomoeda lá dentro, então tá qualquer um fazendo o que o lobby mais manda. Por que diabos ele iria tirar essa segregação patrimonial se fosse para proteger o investidor mesmo? Isso deveria estar lá. Mas aí entram regras e mais regras e mais regras e burocracia em cima de uma corretora e começa a espantar essas corretoras. Então, aqui, eles já não estão de fato protegendo o cliente, eles estão aliviando nesse sentido e a gente não sabe se é para de fato deixar a exchange trabalhar em paz ou se é porque teve algum lobby de alguma exchange que pagou esse cara e não deixou ele seguir com esse tipo de ideia. Vale a discussão. Quero que você deixe aqui no comentário o que você acha disso, dessa segregação patrimonial ter sido barrada, porque no meu ponto de vista, eu sinto que esse cara levou um lobby gigante nas costas, tá? Muita gente queria essa segregação patrimonial, a gente tá vindo do episódio da FTX e os caras deixaram isso de fora. Então, alguma corretora tá pagando muito para esses caras não deixarem isso passar, porque se tivesse que fazer segregação patrimonial de todo mundo que tá aqui no Brasil, pode ser que tenha muita corretora que venha quebrar, tá bom? Continuando aqui, e lembrando que esse é o meu ponto de vista, né? Por isso que eu estou pedindo para você deixar nos comentários aqui o seu. Continuando aqui, a aprovação do projeto ocorreu algumas semanas após a falência da FTX, segunda maior corretora do mundo. Após o caso, especialistas consideraram que haveria um fortalecimento de iniciativas de regulação do setor, incluindo medidas que, para alguns, poderiam ter reduzido o prejuízo de investidores. Para Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, membro fundador da Oxford Foundation e sócio do Carvalho Borges Araújo Advogados, diz: como a lei estabelece apenas as diretrizes gerais de funcionamento de mercado, deixa muitas questões em aberto que ficarão a cargo da regulamentação específica. Que regulamentação? Banco Central e CVM, foi o que a gente falou ali antes. Portanto, os investidores não deverão sentir efeitos imediatos pela simples publicação do marco legal. Assim, a aprovação do marco legal encerra um capítulo muito importante, mas não coloca fim ao processo regulatório do setor de criptomoedas. E essa é uma ótima conclusão, Ratos, porque não é do dia para a noite que nós vamos ver surgir regras, tá? A gente agora está vendo a divisão de responsabilidades, bem como a tipificação do mau uso de criptomoedas ali no Código Penal, vocês viram? Mas é isso daqui mesmo. A gente está dando um passinho a mais na regulamentação. A gente vai precisar de muitos outros projetos de lei, muitas outras situações que vão definir ainda mais o que a gente vai fazer em relação ao âmbito jurídico no Brasil com criptomoedas, porque isso daqui, na verdade, por exemplo, se fosse regulação jurídica, beleza. Se eu quiser lançar a moeda hoje, captando dinheiro aqui de todo mundo do Ratos, pode? Nada me impede. Mas a CVM vai criar regra para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, lá no futuro, essas regras vão estar a postos e vão estar, de fato, executando seu papel, protegendo o investidor e coibindo crimes, tá? No mais, Ratos, espero que tenha ficado claro aqui esse projeto de criptomoedas, o que ele significa para nós, que é um projeto de longo prazo e que fique claro, ele está focando em proteger o investidor e contra a lavagem de dinheiro. Esses são os dois focos, tá? Tem muita coisa que ficou para trás, tem muita coisa em aberto, mas é bom reduzir a discussão para que a gente chegue numa conclusão e aprove. Se de pouco em pouco a gente for colocando, é muito mais fácil do que juntar todos os temas em um único projeto de lei e tentar passar ele. É impossível todo mundo entrar em acordo. Então, que bom que passou, é um passinho a mais para o Brasil no setor de regulação. Podia ser muito melhor, eu acredito que ainda vai ser muito melhor, acredito que nós precisamos de especialistas da área discutindo esse tipo de tema. Não tem nenhum senador, nem nenhuma deputado que tenha uma expertise muito alta em criptomoedas e eles não estão participando ali do projeto de lei. Então, é um passinho sim, mas isso me dá vontade de esperar ainda mais o próximo, e como a gente vai realmente fazer isso daqui funcionar. Tá bom, Ratos? Espero que tenha ficado claro esse assunto aqui. Deixa comigo aqui nos comentários o que você achou, se você acha que é superficial, se você acha que é muito profundo, se faz diferença ou não. Deixa seu like, não deixe de se inscrever. E no mais, obrigado, até o próximo vídeo, Ratos. Valeu!